O sobrado de esquina, envolto por trepadeiras floridas, escondia dentro de si uma paz que só se encontra em casas antigas. Ali morava Clara, uma mulher de 68 anos, de gestos elegantes e voz baixa, que carregava nos olhos a quietude de quem aprendeu a conviver com o silêncio. Viúva há mais de uma década, Clara construíra ao longo dos anos um refúgio particular, um pequeno canto de leitura no sótão, repleto de almofadas, luz quente e o aroma doce de chá de maçã com canela. Ela era tia de Gabriel, um rapaz de 27 anos que passava por uma reviravolta em sua vida. Após o término de um relacionamento conturbado e uma demissão repentina, ele decidiu deixar a cidade grande por um tempo e aceitar o convite de Clara para passar uns meses com ela, até que as coisas se ajeitassem. Ela o recebera com um abraço longo e olhar compreensivo, como só pessoas que sabem esperar, sem cobrar, conseguem fazer. Nos primeiros dias, Gabriel se ocupou com tarefas domésticas, caminhadas solitárias e conversas lentas com a tia durante o café da manhã. Havia algo de reconfortante naquele ritmo desacelerado, no som do vento entrando pela janela, nos passos leves de Clara pela casa, no tilintar das xícaras no bule de porcelana. Ele admirava da maneira como ela cuidava dos detalhes. O lenço de linho que usava no cabelo, os livros arrumados por cor e sentimento, os óculos que escorregavam lentamente pelo nariz enquanto lia. A relação entre eles sempre fora afetuosa, mas discreta. Clara era a irmã mais nova de sua mãe, e desde pequeno, Gabriel a via como uma figura quase mítica, sofisticada, serena, dona de uma beleza que parecia não envelhecer. Nunca haviam convivido por tanto tempo sob o mesmo teto, e talvez por isso ele começasse agora a perceber nuances que antes lhe escapavam, como o modo como ela passava os dedos pelas lombadas dos livros antes de escolher um, ou como seus olhos brilhavam ao falar de Machado de Assis. Certa tarde, Clara apareceu na sala segurando uma bandeja com fatias de bolo de fubá e 2 copos altos de chá gelado. Ela o encontrou no sofá, descalço, lendo um exemplar surrado de Clarice Lispector. Sentou-se ao lado dele, ajeitando o vestido leve que usava e que deixava parte de suas pernas à mostra. Gabriel tentou não reparar, mas sua pele era de uma suavidade inesperada, marcada apenas por leves pintas, como respingos de tinta na tela. "Você parece distraído", disse ela, oferecendo-lhe um pedaço de bolo. Ele sorriu, pegando o prato. "Estava pensando, esse livro me deixa meio fora de mim." "Clarice faz isso com a gente", comentou ela, pousando a xícara com delicadeza. "É como se ela soprasse segredos que a gente já sabia, mas tinha esquecido." O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Foi denso, cheio de um calor que não vinha só do verão. Gabriel olhou para Clara com mais atenção. Havia algo em sua postura, em sua maneira de observá-lo, que lhe causava uma inquietação nova, uma sensação de proximidade que ultrapassava a convivência familiar. "Tia!" começou ele, mas calou-se antes de concluir a frase. Ela o encarou, os olhos semicerrados, como se escutasse não as palavras, mas a hesitação. "Pode me chamar só de Clara, se quiser", disse ela com um sorriso quase imperceptível. Naquela noite, Gabriel demorou a dormir. Havia algo de diferente no ar, uma eletricidade sutil nos gestos, nos olhares. Lembrou-se da suavidade do perfume dela quando se aproximara para pegar o copo de chá. Era algo entre lavanda e terra molhada. Lembrou-se também da maneira como ela cruzava as pernas ao se acomodar no sofá, sem pressa, sem pudor, como se o tempo fosse seu aliado íntimo. No dia seguinte, Clara chamou Gabriel até o sótão. Ela queria ajuda para reorganizar os livros de seu cantinho de leitura. Subiram juntos pela escada estreita de madeira. O lugar era mágico. Havia luz natural entrando por uma claraboia,
cortinas leves se movendo com a brisa e almofadas em tons de vinho, mostarda e creme espalhadas pelo chão. No centro, um pequeno tapete redondo e uma estante circular recheada de livros antigos. Este é meu templo, disse ela com um tom leve, quase risonho. Cuido dele como cuido de mim mesma. Gabriel ajoelhou-se para começar a empilhar os volumes que estavam fora de ordem. Clara se abaixou ao lado dele, os joelhos quase tocando os dele. Quando seus braços se cruzaram para alcançar a mesma pilha de livros, seus dedos se tocaram. Foi um toque breve, mas carregado de algo não dito. Ele não puxou a mão de volta, ela tampouco. Ambos ficaram imóveis por um segundo, olhos fixos nas mãos unidas. Gabriel ergueu o rosto. Os olhos dela o encaravam de forma estranha, sem medo, sem vergonha, mas com um brilho que ele não conhecia. O tempo pareceu suspenso. A brisa moveu uma cortina, fazendo a luz do sol dançar nas paredes. Clara afastou lentamente a mão, mas seus dedos roçaram os dele com uma suavidade que mais parecia um convite. Ela respirou fundo, a voz baixa e quase inaudível. Você sente essa tensão também, não sente? Gabriel demorou a responder. Seu coração batia rápido demais. Ele não sabia exatamente o que estava sentindo, mas sabia que aquilo não era mais apenas ternura ou admiração. Era desejo. Era algo novo. Quente. Vivo. Ele assentiu com a cabeça, devagar. Ela sorriu. Não era um sorriso qualquer, era um sorriso maduro, cheio de consciência do que aquilo representava. Então vamos apenas organizar os livros por enquanto, disse ela, voltando os olhos para as pilhas espalhadas. Ainda temos tempo. Muito tempo. Gabriel abaixou os olhos, engolindo em seco. As mãos trêmulas, segurando um exemplar de capa vermelha. Não sabia o que viria depois, mas sabia que aquele momento era o início de algo que mudaria tudo. E quando a perna de Clara roçou suavemente a sua, sem intenção aparente, ele soube. Havia uma história querendo ser escrita ali. E os dois já estavam nas primeiras linhas. Durante os dias que se seguiram, algo havia mudado sutilmente entre eles, como uma melodia que mudasse de tom, ainda que mantivesse o mesmo compasso. Clara não falava sobre aquele instante no sótão, e Gabriel tampouco, mas ele percebia as variações em pequenos gestos. O modo como ela demorava mais tempo para arrumar o cabelo diante do espelho, como ela o observava de soslaio quando achava que ele não estava reparando, ou como seus dedos roçavam com mais frequência os dele ao passarem pratos, livros, xícaras. Nada disso era casual. Havia uma linguagem silenciosa sendo escrita entre eles, uma escrita feita de olhares, de respirações contidas, de silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Numa tarde abafada, Gabriel estava sentado no degrau da varanda, tentando se concentrar na leitura de um romance, mas sua atenção vagava. Clara saíra mais cedo para a feira, e a casa parecia vazia demais sem a presença dela. Era impressionante como, em tão pouco tempo, ela passara a ocupar não apenas os cômodos, mas também os espaços entre seus pensamentos. O som do portão sendo empurrado o tirou do devaneio. Ele olhou para trás e a viu se aproximando com uma sacola de pano cheia de frutas e flores. O vestido dela era de algodão leve, com estampa de folhas esverdeadas, e seguia a forma de seu corpo com a discrição de quem não quer chamar atenção, mas chama mesmo assim. Clara tinha um talento natural para parecer parte do ambiente e, ao mesmo tempo, ser o centro dele. Trouxe pêssegos frescos, disse ela, com um brilho de contentamento nos olhos. E hortênsias. Estavam lindas. Não resisti. Gabriel sorriu, levantando-se para ajudá-la. Quando pegou a sacola de suas mãos, seus dedos se tocaram de novo. Dessa vez, por mais tempo. Nenhum dos dois puxou a mão imediatamente. Ela permaneceu ali, entre os dedos dele,
por segundos longos o suficiente para deixar a pele dele em chamas. Quer subir comigo para o sótão? Perguntou ela, olhando para ele com os olhos fixos, serenos. Pensei em reorganizar o baú de almofadas e pendurar algumas dessas flores secas nas vigas. Acho que ficaria bonito. Ele assentiu, sentindo o estômago apertado, como se estivesse indo para um lugar sagrado, onde a menor distração poderia quebrar o encanto. Subiram juntos, os degraus antigos rangendo sob seus pés, o ar rarefeito do sótão, trazendo o cheiro de papel envelhecido e lavanda. Lá em cima, Clara abriu a janela para deixar o vento entrar. A luz filtrada pelo tecido da cortina banhava tudo com um tom dourado e íntimo. Gabriel a observava em silêncio, enquanto ela começava a tirar as almofadas do baú e organizá-las em pilhas, os joelhos tocando o tapete macio, os cabelos presos num coque frouxo. — Pode me ajudar com essas? Disse ela, apontando para o topo da estante. Gabriel se aproximou, a centímetros de suas costas. Esticou o braço para pegar a caixa indicada, mas seus olhos se perderam por um instante na curva delicada de sua nuca, nos fios soltos que acariciavam a pele com o movimento do vento. Ao puxar a caixa, seu corpo se inclinou mais do que o necessário, e ele sentiu o calor do corpo dela contra o seu. Ela não se afastou. Ficaram assim, imóveis por um instante. A caixa ainda em sua mão. A respiração de Clara encostando de leve em seu pescoço. — Você está tremendo, murmurou ela, tão baixo que ele não sabia se tinha escutado ou imaginado. — Eu sei, respondeu ele sem se mover. Não consigo evitar. Ela então virou-se para encará-lo, ainda ajoelhada, os olhos profundamente calmos. Gabriel também se ajoelhou, deixando a caixa de lado. Agora estavam frente a frente, perto demais para ignorar o que pulsava entre eles. Clara estendeu a mão e tocou levemente o rosto dele com a ponta dos dedos. O gesto foi lento, cuidadoso, como se testasse a temperatura de algo sagrado. — Tem algo em você, sussurrou ela, olhando fundo em seus olhos, que me faz lembrar que ainda estou viva. Gabriel sentiu os olhos marejarem com a força daquelas palavras. Não disse nada. Apenas levou sua mão até a dela, segurando-a contra seu rosto. Seus dedos se entrelaçaram com os dela num gesto lento e reverente. — Eu penso em você o tempo todo, disse ele, com a voz embargada. Desde aquela tarde. E antes também. Só não sabia o que significava. Ela fechou os olhos por um instante, como se deixasse aquelas palavras entrarem em si. Quando os abriu novamente, o brilho era outro. Não havia medo, apenas um desejo antigo, contido por tempo demais. E então, sem pressa, Clara se inclinou e encostou os lábios na testa dele, num beijo que parecia uma bênção. O gesto era suave, mas provocou uma onda de calor que percorreu cada centímetro do corpo de Gabriel. Ele encostou a testa na dela, os olhos fechados, os corações batendo tão alto que era quase possível escutá-los. — Isso é certo? Perguntou ele, a voz quase sumindo. — Eu não sei, respondeu ela, os lábios a milímetros dos dele. Mas é verdadeiro. E ali, entre livros velhos, almofadas espalhadas e hortênsias recém-colhidas, eles se permitiram ficar naquele abraço silencioso, onde os corpos se entendiam mais do que as palavras jamais poderiam. A noite se aproximava lá fora, mas ali dentro, no cantinho de leitura de Clara, começava algo que escapava à razão, algo que apenas o coração seria capaz de sustentar. Na manhã seguinte, o sótão parecia mais iluminado, embora o céu estivesse encoberto. Talvez fosse apenas a lembrança do que havia acontecido ali, o calor dos corpos, o peso dos olhares, o silêncio que não precisava de tradução. Gabriel acordou com aquela sensação ainda grudada na pele, como o aroma de algo doce que se recusa a ir embora.
Não tinha dormido direito. Seus pensamentos giravam em torno dos dedos dela entre os seus, do modo como seus lábios roçaram sua testa, do sussurro contido no espaço entre uma respiração e outra. Clara preparava o café quando ele desceu. Estava de costas para ele, com os cabelos presos novamente, o vestido azul claro solto sobre o corpo. O cheiro do café coado, da manteiga derretendo no pão de queijo, tudo parecia mais intenso naquela manhã. "Dormiu bem?" perguntou ela, virando-se com um sorriso leve, mas o olhar carregado de tensão. "Mal fechei os olhos", respondeu ele, sem rodeios, sentando-se à mesa. "Acho que fiquei revivendo cada instante de ontem à tarde." Clara não respondeu de imediato. Apenas serviu o café com a calma de sempre, mas sua mão tremia levemente ao colocar a xícara diante dele. "Eu também", disse ela por fim, sentando-se à sua frente. Mas tentei não pensar demais. Ainda estamos aqui, com as mesmas paredes, os mesmos móveis, mas algo mudou, não é? Gabriel assentiu. Seu peito doía com a intensidade daquilo. Era como se carregasse um segredo que transbordava por seus gestos. "Mudou", murmurou ele. "E não sei como fingir que não aconteceu." Ela ergueu os olhos, e por um instante, o silêncio entre eles pareceu espesso, feito de tudo que ainda não ousavam nomear. Então, com uma tranquilidade que só os anos lhe deram, Clara estendeu a mão por sobre a mesa e tocou a dele. Foi um gesto discreto, mas incendiário. "Não vamos fingir, mas também não vamos apressar nada. Só quero que cada passo seja verdadeiro", disse ela, com firmeza e doçura ao mesmo tempo. "Você é livre para sentir ou não, mas eu sinto, e não posso mais negar isso." Gabriel segurou a mão dela com mais força, como se tivesse encontrado ali a âncora de algo que há tempos precisava emergir. Ficaram ali, as mãos unidas, os olhos buscando abrigo um no outro. Naquela tarde, a chuva caiu devagar, como se regasse o mundo em silêncio. Clara subiu ao sótão com um novo buquê de flores secas, e Gabriel a seguiu, como se já soubessem que aquele lugar agora era mais do que um cantinho de leitura. Era um espaço entre o permitido e o proibido, entre o tempo e o desejo. Ela pendurava as flores nas vigas com movimentos lentos. Gabriel a observava deitado nas almofadas, os olhos fixos nas curvas suaves do corpo dela, sob o tecido do vestido. A luz cinza da tarde entrava pela claraboia, desenhando sombras no chão de madeira. "Gosto do som da chuva aqui em cima", disse ela, virando-se para ele. "Faz parecer que o mundo desacelerou." "Ou que parou", completou ele, erguendo-se para sentar. "Aqui dentro, parece que tudo se suspende, como se o tempo tivesse vergonha de nos interromper." Clara sorriu com um canto da boca e caminhou até ele. Sentou-se ao lado de Gabriel, tão próxima que seus joelhos se tocavam. Ele virou-se para ela, e por um instante os olhos dela se demoraram nos lábios dele. Ela suspirou, e a respiração dela bateu contra seu rosto com um leve aroma de jasmim. "Às vezes acho que isso tudo é um devaneio", sussurrou ela. "Um sonho que não deveria ser meu." "Mas é", respondeu ele. "É nosso." E então os lábios se encontraram. Não houve hesitação. Foi um beijo de silêncio e febre, de reverência e entrega. Os dedos dela tocaram o rosto dele com a delicadeza de quem segura algo frágil demais para o mundo. Gabriel passou os braços ao redor dela, puxando-a lentamente para mais perto, como se cada centímetro conquistado fosse sagrado. Os corpos não se apressaram. Eram gestos lentos, carregados de emoção contida. Ela se deitou entre as almofadas e ele a seguiu, sem pressa, como se temesse que um movimento brusco desfizesse o encanto. Os olhos dela se mantinham nos dele, pedindo permissão e oferecendo tudo. Gabriel acariciou o braço dela com a ponta dos dedos, desenhando caminhos invisíveis até sua clavícula.
A pele de Clara reagia a cada toque, como se respirasse por conta própria. Ela fechou os olhos quando os lábios dele tocaram sua têmpora, depois sua bochecha e, por fim, seu pescoço. Cada beijo era um mergulho. Cada respiração entrecortada era como um nó que se desfazia lentamente dentro dela. As mãos dela se moveram até a nuca de Gabriel, entrelaçando os dedos em seus cabelos. Ele sentiu o tremor sutil do corpo dela sob o dele e percebeu, com uma mistura de admiração e espanto, que ela o desejava com a mesma urgência silenciosa que ele carregava há dias. Eu não imaginava sentir isso de novo, disse ela, com a voz embargada, os olhos úmidos. Não desse jeito, não com essa intensidade. Eu também não, murmurou ele, encostando a testa na dela. Mas está aqui, e é tão real que chega a doer. E naquele abraço, onde tudo era calor e respiração, eles compreenderam que não era preciso ter todas as respostas. Bastava estar ali, presente, de corpo inteiro. Porque às vezes o amor escolhe caminhos improváveis, e a coragem de senti-lo é o que o torna possível. A chuva cessara, mas o ar ainda trazia o perfume úmido da tarde anterior. Gabriel despertou primeiro. O sótão estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas frestas douradas que escapavam pela claraboia. Ao seu lado, Clara dormia profundamente, os cabelos soltos sobre as almofadas, um dos braços sobre o peito, a respiração serena. Ele ficou ali, observando-a em silêncio, absorvendo cada detalhe com uma ternura que doía. Jamais imaginara que poderia sentir algo tão visceral, tão puro, tão contraditoriamente leve. O corpo dela se movia sutilmente com a respiração, e Gabriel sentiu um impulso de tocá-la novamente, de selar a pele dela com um beijo silencioso, mas não o fez. Deixou que aquele momento ficasse inteiro, sem perturbações, como uma pintura que não se deve retocar. Levantou-se devagar, cobrindo-a com o xale que sempre ficava dobrado sobre a poltrona de vime. Desceu as escadas com o cuidado de quem carrega um segredo no peito. Lá embaixo, preparou café com calma, tentando organizar os pensamentos. Estava tomado por uma mistura de serenidade e temor. Sabia que aquele passo que haviam dado não tinha volta. Sentia nos gestos do corpo, na delicadeza com que tocara cada parte dela, que havia cruzado um limiar que alterava tudo. Mas não sentia culpa. Ao contrário, sentia-se vivo, inteiro, como se cada batimento de seu coração tivesse ganhado peso e sentido. Clara desceu mais tarde, vestida com um suéter de lã fina e uma saia leve. Trazia no rosto o mesmo silêncio do sótão, mas havia uma suavidade em seu olhar, um calor contido, quase tímido. Aproximou-se da mesa, aceitou a xícara de café e sentou-se em frente a ele. Obrigada, disse ela em voz baixa. Gabriel não respondeu de imediato, apenas observou a forma como ela segurava a xícara, os dedos longos e graciosos envolvendo a porcelana. Não era uma mulher que se deixava levar por impulsos. Sabia que o que acontecera entre eles havia rompido um equilíbrio construído com muito cuidado. E mesmo assim, ela estava ali, serena. Presente. Clara, começou ele, sentindo o nome pesar-lhe na língua com doçura. Eu preciso que você me diga o que isso significou para você. Ela ergueu os olhos e, por um instante, ele viu neles um espelho de seus próprios sentimentos. Desejo, receio, surpresa. Significou tudo, respondeu ela, sem rodeios. Mas também trouxe medo, porque eu não sei onde isso nos leva. E depois de uma vida inteira tentando manter o controle das coisas, me ver sentindo isso. Com você. É como soltar os remos no meio de um rio. Mas você quer seguir esse curso? Ela assentiu, lentamente. Se você estiver comigo. Gabriel estendeu a mão por sobre a mesa e tocou a dela, como fizera na manhã anterior, mas desta vez com firmeza.
Ela entrelaçou os dedos nos dele e permaneceram assim, em silêncio, deixando que o calor entre suas peles dissesse o que ainda não conseguiam traduzir em palavras. Nos dias que se seguiram, o tempo pareceu perder a pressa. Gabriel e Clara mantinham sua rotina, caminhadas pela manhã, leituras nas tardes preguiçosas, jantares preparados com uma cumplicidade nova. Mas havia algo diferente em tudo, nos olhares que demoravam a se desviar, nos toques sutis ao passarem um pelo outro na cozinha, nos sorrisos que vinham sem esforço, mas carregados de um entendimento mudo. E todas as noites subiam juntos ao sótão. Lá, o mundo se estreitava até caber nos limites do corpo e do silêncio. Não diziam muito, mas se tocavam como quem lê um poema antigo, com reverência, desejo e um respeito pelo mistério que é estar vivo dentro da pele de alguém. Certa noite, Clara se deitou sobre o tapete, a cabeça no colo de Gabriel. Ele acariciava seus cabelos lentamente, os olhos perdidos nos traços dela, as linhas finas ao redor dos olhos, a pele marcada pelo tempo, mas luminosa de uma beleza que não se mede com espelhos. Ela segurou a mão dele e a levou até seus lábios, beijando-a com uma lentidão que fez seu coração se apertar. Você me olha como se eu ainda fosse jovem, disse ela, num sussurro, carregado de verdade. Gabriel inclinou-se, os lábios encostando em sua testa. Você é, respondeu ele, aqui dentro, e aqui também, tocou-lhe o peito. Nada disso tem idade. Ela sorriu, e então o puxou para mais perto, até que seus rostos se tocaram. O beijo que se seguiu foi diferente. Era mais do que desejo. Era gratidão. Era aceitação. Era a confirmação de que estavam atravessando algo juntos, com o corpo e a alma abertos, mesmo sem saber o que esperava do outro lado. As roupas foram se desfazendo devagar, como se não fossem mais necessárias entre eles. Os corpos se encontraram com a naturalidade de quem não precisa provar nada, apenas sentir. O toque de Clara era firme, seguro. O de Gabriel, reverente, encantado. Cada parte dela parecia convidá-lo a explorar, não só sua pele, mas tudo o que estava sob ela, suas memórias, seus medos, sua fome de amor tardio. Fizeram amor como quem se confessa, com gestos longos, respiros compartilhados, suspiros que nasciam do fundo do peito. Clara o guiava com uma suavidade que embriagava. Gabriel se entregava com uma entrega total, como se aquele momento fosse o destino de tudo o que sentira até ali. Quando, enfim, os corpos repousaram lado a lado, entrelaçados nas almofadas, Clara pousou a mão sobre o peito dele e sussurrou. Nunca imaginei que sentiria algo assim novamente. Nunca pensei que minha pele ainda tivesse essa memória, esse calor. Gabriel beijou seus dedos e os segurou contra o rosto. Talvez seja porque o amor não escolhe idade, ele só espera. E quando encontra abrigo, floresce. Ela fechou os olhos e um sorriso tranquilo se desenhou em seus lábios. No sótão, cercados de livros, flores secas e promessas silenciosas, os dois entenderam, sem dizer, que estavam vivendo uma história rara, daquelas que não cabem em definições, mas que se instalam fundo, como raízes antigas. E pela primeira vez, Clara não se sentiu velha. Sentiu-se inteira. Sentiu-se escolhida, desejada, amada. O calor do fim de tarde filtrava-se pelas cortinas do sótão, tingindo tudo com um dourado suave. Clara e Gabriel estavam sentados lado a lado, ela com um livro fechado no colo, ele traçando círculos lentos no dorso de sua mão. Tinham passado o dia juntos, mas não haviam trocado mais do que poucas palavras. Não por falta de assunto, mas porque aprenderam, nos últimos dias, que o silêncio também pode ser cheio. Cheio de sentidos, de lembranças recentes, de sentimentos que ainda amadurecem entre um toque e outro. Desde aquela noite em que os corpos se entrelaçaram por inteiro, tudo parecia mais calmo.
Não havia mais hesitação, nem aquela ansiedade trêmula dos primeiros gestos. Havia agora uma espécie de confiança mansa, um aconchego que tornava até os minutos quietos preciosos. Sabe o que eu acho mais curioso? Disse Clara, depois de um longo tempo em silêncio. Que passei a vida inteira acreditando que a paixão era algo que só pertencia à juventude. Um ímpeto breve, uma faísca que o tempo leva embora. Gabriel sorriu, ainda traçando a pele dela com os dedos. E agora? Ela o olhou, olhos quentes, serenos. Agora eu entendo que o desejo não desaparece, ele muda de lugar. Vai morar em outras partes da gente. No olhar mais longo, no toque que demora, no silêncio que se alonga entre um gesto e outro. Ele se aproximou e beijou sua mão com delicadeza, como quem sela uma verdade. Nunca conheci paixão tão inteira quanto essa, sussurrou ele. Nada se compara. Clara o puxou levemente para mais perto, e ele encostou a cabeça no ombro dela. Lá fora, o vento balançava as folhas, e os estalos da madeira antiga preenchiam o ar com um som que parecia respirar junto com eles. Você sabe que não será fácil, disse ela, com a voz baixa, mas firme. O mundo não entende esse tipo de ligação. Há regras que a gente não escreveu, mas que todos esperam que sejam seguidas. Gabriel ergueu os olhos e encarou-a com a mesma calma. Eu não estou pedindo para gritar ao mundo. Só quero viver isso com você, como tem sido. Com respeito. Com verdade, ela assentiu. Aquelas palavras, tão simples, tinham a força de promessas feitas com o corpo inteiro. E era isso que os unia. Não um plano futuro, mas a verdade presente. Ali, Clara se despia não só das roupas, mas de décadas de contenção, de silêncios impostos pela idade, de expectativas que nunca escolheu carregar. Gabriel, por sua vez, aprendia a linguagem do cuidado, o modo de tocar sem pressa, de escutar com o corpo, de existir ao lado dela, sem tentar possuir nada, apenas partilhar. Eles faziam amor como se lessem um ao outro com os dedos, como quem vasculha páginas antigas em busca de sentido. Era intenso, mas nunca urgente. Cada encontro era uma celebração do que havia florescido entre dois mundos que, teoricamente, jamais se cruzariam. Em uma noite particularmente quente, estavam deitados lado a lado, as janelas abertas, deixando entrar a brisa morna. Clara fitava o teto, o corpo coberto apenas por um lençol leve. Acho que preciso te dizer uma coisa, murmurou ela, sem virar o rosto. Uma parte de mim ainda tem medo. Medo de que você vá embora, de que isso tenha sido só um intervalo bonito na sua vida. Gabriel virou-se para ela, apoiando o peso do corpo sobre um cotovelo. Seu rosto estava calmo, mas havia intensidade na voz. Você não foi um intervalo. Você é o centro. Tudo o que aconteceu antes de você parece rascunho. Ela sorriu com tristeza. E depois? Não penso no depois. Nem você deveria, respondeu ele, e seus dedos encontraram os dela, entrelaçando-se. Porque agora, aqui, não falta nada. Clara puxou-o para mais perto, e o beijo que se seguiram foi lento, profundo, cheio de reverência. Era a confirmação de que não importava o que o mundo pensasse. Aquilo, entre eles, era real. E como toda coisa verdadeira, não precisava se explicar. O tempo passou. Gabriel encontrou um trabalho remoto e decidiu ficar por tempo indeterminado. Os vizinhos murmuravam sobre o jovem que morava com a tia viúva, mas nada disso importava. Eles viviam entre janelas entreabertas e tardes de chá com bolos, livros espalhados e noites carregadas de perfume de lavanda e desejo contido. Num final de tarde, Clara ajeitava as flores secas do sótão. Gabriel entrou e a observou por alguns instantes antes de falar. Você está mais bonita do que nunca. Ela virou-se, os olhos cintilando de surpresa. Aos 68 anos, ele se aproximou, tocou-lhe o rosto e sussurrou.
Aos 68 e aos meus olhos, como se fosse sempre a primeira vez, ela fechou os olhos, permitindo que aquela frase se instalasse dentro de si. Sabia que havia atravessado muitos invernos, mas agora, naquele espaço onde o amor não pedia licença, sentia como se fosse primavera outra vez. E ali, no seu cantinho de leitura, onde tantas histórias dormiam entre páginas e travesseiros, a história mais improvável de todas havia florescido. Não para ser contada em voz alta, mas para ser vivida, uma respiração de cada vez.